Fala, meu povo, tudo beleza ou yes? Galera, atendendo alguns pedidos aí de alunos que me mandaram mensagens pelo direct do Instagram ou até mesmo aqui pelo YouTube, e também para atender ao conteúdo programático dos meus alunos do IFMG, vamos tratar aqui agora de África. E aí, para falarmos de África, para que você tenha aí um panorama geral sobre o continente africano, vou dividir esse tema em duas partes, em duas videoaulas. Nessa primeira, nós vamos falar sobre aspectos físicos da África, e aí na segunda eu abordo um pouquinho das questões geopolíticas, sociais e econômicas. Tranquilo, tranquilo? Beleza? Deixa aí seu like, indica o vídeo se gostar e arregala os olhos aí do lado de cá. Galera, vamos lá, ó. Primeira coisa importante aqui para introduzirmos o assunto. Quando falamos de África, você vai se lembrar que a África é, em extensão territorial, o terceiro maior continente do planeta, está atrás da Ásia e também do continente americano, porém é o país que tem o maior número, ou melhor, é o continente que tem o maior número de países. Atualmente são 54 países que compõem o continente africano. Inclusive o país mais recentemente criado, ou seja, o mais recém tornado independente, é um país africano, é o Sudão do Sul, em 2011. Então tem aí 10 anos de fundação do Sudão do Sul. Pois bem, um aspecto muito interessante que às vezes as pessoas não se lembram é que a África concentra aqui seu olhar no continente africano. Ó, a África, aqui destacada em amarelo, é o único dos continentes a possuir terras nos 4 hemisférios. Por que isso acontece? Porque a África ela é cortada por duas muito importantes linhas imaginárias. Ela é cortada aqui ó, pelo meridiano de Greenwich, destaquei para você em vermelho, e é cortada também pela linha do Equador. Essas duas linhas imaginárias dividem os hemisférios do planeta Terra. Então olha só, a África possui terras no hemisfério norte, ao norte do Equador, hemisfério sul, incluindo ali a grande ilha de Madagascar, está aqui ó, o país Madagascar que pertence à África, possui terras no hemisfério leste, que é a maior parte, e um pedacinho aqui no hemisfério oeste. Então a África, olha aí que curioso, é o único dos continentes que possui terras nos 4 hemisférios. Tranquila essa curiosidade? Beleza? Segue mais. Outra questão muito interessante, importante aí de ser lembrada, é que a África pode ser chamada de o continente espelhado. Já tinha ouvido essa expressão? Se você não tinha ouvido, está ouvindo agora, viu? Então, do ponto de vista físico, a África é chamada de o continente espelhado. Como assim, Gabriel? Oh, você vai entender. Vem comigo aqui, ó. Olha só esses dois mapas que eu coloquei para te explicar essa denominação de continente espelhado que damos à África. O primeiro é um mapa de clima, o segundo mapa de vegetação original. Repare que aqui ó, há um certo padrão na distribuição das cores, né? Por exemplo, no clima, ó, tem o clima equatorial no centro, depois tem tropical ao norte, tropical ao sul. Esse aqui mais clarinho, ó, semiárido no norte, semiárido no sul, o amarelo, desértico no norte, desértico no sul e assim por diante. Com a vegetação acontece algo parecido. Tem a vegetação aqui ó, de floresta no centro, depois tem as savanas, estepes, desertos no norte, deserto no sul, vegetação mediterrânea nos extremos norte e sul. Ou seja, há uma repetição de climas e vegetações, percebeu? Por que isso acontece? Isso acontece porque a África ela é cortada quase que exatamente no meio por quem? Pela linha do Equador. Então a África tem mais ou menos a mesma extensão de terra no norte do Equador e ao sul do Equador. Compara lá, ó. Então essa extensão que a África tem ao norte do Equador é mais ou menos igual à extensão que ela possui ao sul do Equador. Então, climas e vegetações se repetirão. Percebeu a ideia? Ó? Então, olha lá. Na África, os climas e vegetações se repetem do centro para o norte, do centro para o sul. Por quê? Porque ela é cortada no meio pela linha do Equador, o que dá à África essa característica aí, ó, uma característica única, né? O único continente que tem esse padrão de repetição. É como se ocorresse ou houvesse uma simetria de climas e vegetações. Então daí o nome ou a expressão continente espelhado. Tranquilo essa curiosidade? Beleza? Para você entender melhor, olha aqui a sequência da explicação. Ó. Então aqui uma imagem de satélite da África, só para que você tenha noção aí do mapa mesmo, né, da cartografia.
Curioso porque pela imagem de satélite dá para percebermos aí a diferença da tonalidade da vegetação. Pois bem, na porção norte, na porção sul da África, temos desertos. Esse aqui do norte, o deserto do Saara, o maior deserto do planeta. Essa imagem, por curiosidade aqui, ó, ela nos mostra um oásis. Lembra dessa expressão oásis? O que é um oásis no deserto? É quando em pleno deserto, nesse caso deserto do Saara, parte da água subterrânea aflora, chega na superfície, formando aí esses pequenos lagos em pleno deserto. Esse é o deserto do Saara. Mas a África tem também um deserto lá no sul. Esse aqui é o deserto da Namíbia, que também pode ser chamado de deserto do Kalahari. Então, deserto no norte, deserto no sul. Beleza? Continua. Savanas. As savanas é a vegetação que melhor simboliza a África. É onde, por exemplo, são localizados aqueles grandes animais africanos, leões, elefantes, rinocerontes, búfalos. Todos eles habitam aqui as savanas. Então existe savana no norte, existe savana no sul. Tranquilo? Importante lembrar sempre que as savanas são muito parecidas com o nosso cerrado aqui no Brasil. É por isso que o cerrado brasileiro pode ser chamado de a savana brasileira, porque tem aspectos fitofisionômicos, ou seja, aspectos da vegetação muito parecidos. E o clima, inclusive, é muito semelhante também, é o clima tropical. É aquele que tem uma estação seca, o inverno, e uma estação chuvosa, que é o verão. Tranquilo, meu povo? Beleza? No centro fica a floresta equatorial. Nesse caso, a floresta equatorial do Congo, muito parecida com qual vegetação brasileira? Muito parecida com a floresta amazônica do ponto de vista visual. Então está aí na porção central da África, a floresta equatorial. Aqui uma outra curiosidade, porque quando pensamos no animal símbolo da África, logo pensamos no leão, não é isso? O leão é o animal que melhor simboliza a África. E aí tem uma expressão popular que fala que o leão é o rei da selva. Cuidado com isso, viu? Está errado. O leão não é o rei da selva, não é o rei da floresta. O leão, volta aqui, ó, ele é o rei das savanas. O leão habita savanas africanas. Na selva africana, na floresta equatorial, o animal símbolo é o gorila. O gorila que é o maior dos primatas. Tanto é que aqui, ó, nessa floresta equatorial do Congo, o gorila é chamado por alguns de o rei do Congo. Daí aquela expressão, né? King Kong. King do inglês rei. Então, o rei do Congo, King Kong. Então fica aí essa curiosidade. Leão não é o rei da selva, hein? Leão é o rei das savanas. Beleza, meu povo? Massa. Segue o baile, ó. E aqui um outro aspecto muito importante de ser lembrado também é da chamada faixa do Sahel. Fique atento porque isso é muito cobrado em provas, hein? O que é a faixa do Sahel? É uma área de transição. É a transição do deserto do Saara, aqui no norte, para a savana. E aí essa transição é a faixa do Sahel. Ela ganha esse nome só no hemisfério norte, tá? Aqui no hemisfério sul tem também uma área de transição, mas ela não é tão destacada como essa aqui no norte. Então, características. Por ser uma área de transição, ela tem um clima semiárido. Não é nem desértico, como o Saara, e não é o clima tropical da savana. A área é extremamente pobre. Quando você pensa em países africanos, a maioria são países muito pobres. Nessa faixa do Sahel ficam os mais miseráveis. Países como Senegal, Mauritânia, Chade, Sudão, Etiópia, Somália, tudo aqui ó, nessa faixa do Sahel. Então é uma área muito miserável. É uma área que sofre com degradação ambiental, sobretudo a desertificação. Então as práticas agrícolas inadequadas degradam esse solo. O que acontece com o deserto do Saara? Ele acaba avançando. Aqui o deserto do Saara está avançando em direção ao sul, em direção à savana. Processo de desertificação. E uma área, por consequência, muito instável também, política e socialmente. Uma área com vários conflitos, como também ocorre em quase todo o continente africano. Voltando a falar em relação a essa questão da desertificação aqui, ó, há um projeto liderado aí pela ONU para que seja construída uma barreira verde aqui ao longo da faixa do Sahel, para que árvores, né, plantas sejam ali instaladas, né? Haja um plantio de muitas dessas árvores ou vegetações próprias, típicas lá
da África para impedir justamente o avanço do deserto do Saara para a savana africana. Tranquilo, tranquilo? Beleza? Outro aspecto do ponto de vista físico importante ser lembrado na África, o rio Nilo. O rio Nilo, que é um dos 2 maiores rios em extensão do planeta. O rio Nilo e o rio Amazonas são os 2 maiores do mundo, com o Amazonas sendo ligeiramente mais extenso que o rio Nilo. Repare só, ó, o rio Nilo nasce aqui, ó, na floresta equatorial do Congo, no país chamado República Democrática do Congo, e toma direção norte, ó. Ele toma direção norte, ele atravessa aqui o deserto do Saara, até desaguar no mar Mediterrâneo, passando aqui, por último, pelo Egito. Aqui ele deságua no mar Mediterrâneo, formando um delta. Lembra o que é um delta? Delta é quando a foz de um rio ela se divide em vários canais, formando uma espécie de um leque. Está aqui uma imagem de satélite mostrando o delta do Nilo. Ó. Forma-se a espécie de um leque, que também lembra o formato de um delta, aqui de um triângulo, daí o nome. Beleza, beleza? Repare que isso aqui é o deserto do Saara, ó, isso aqui é areia. Por onde o rio Nilo passa, a vegetação se desenvolve mais, por isso a coloração verde. Aqui do lado, isso aqui já é o Oriente Médio, ó, Península do Sinai, esse aqui é o Mar Vermelho, o mesmo mar que, de acordo com a tradição cristã, foi aberto por Moisés quando foi em busca dos cativos, né, que estavam aprisionados lá no Egito. Enfim, isso é uma outra questão. Aqui já é Israel, olha o Mar Morto, ó, um pedacinho do Mar Morto. Beleza, então esse é o delta do rio Nilo. E aí, por último, nessas questões físicas da África, é importante lembrarmos do Rift Valley, ou do Vale da Grande Fenda Africana. Pessoal, aqui ó, na porção leste da África, perto do chifre da África, pertinho aqui da Somália, pegando Etiópia, Eritreia, Djibouti, há uma fenda tectônica, ou seja, a placa tectônica da África está se fragmentando. Então criou-se uma grande fenda de sul a norte, que ela atravessa essa parte ocidental da África. A expectativa aí, muitos geólogos, estudiosos, aí, especialistas no tema, afirmam que dentro de algumas centenas de milhares de anos, o que vai acontecer com essa porção leste da África? Ela vai se fragmentar, ela vai se dividir. Aqui uma grande fenda, uma grande rachadura que se abriu agora recentemente, em 2018, no Quênia, que aponta aí para essa tendência de separação da África. E aqui uma animação, uma simulação gráfica que mostra como muito provavelmente ficará a África daqui a algumas centenas de milhares ou milhões de anos. Vai haver, portanto, essa separação do continente africano. Doido ou não? Esse é o Rift Valley, ou a Grande Fenda Africana. Tranquilo, tranquilo, galera? Esse panorama geral sobre os aspectos físicos aí da África. Se tiver ficado aí alguma dúvida, deixe aí nos comentários, será um prazer te responder. Na próxima aula a gente fala sobre a geopolítica africana. Te espero lá. Um abraço e até!